Pessoal, nossas aulas anteriores, andando, bem para trás, a gente começa a falar de maneira geral de ondas, E basicamente, falamos, generalizamos o comportamento de ondas, mas nossos exemplos, eles oscilam, entre o nosso principal exemplo de onda, que é a luz, e o som. Quando acabamos de falar da onda de forma genérica, falamos especificamente do som. Foi o nosso último conteúdo falar de acústica. E agora nós falamos especificamente da luz. Também um tipo de onda muito importante que sofre todos aqueles fenômenos que nós analisamos anteriormente de forma genérica para uma onda, só que agora vamos analisar com suas particularidades, já que quem vai sofrer esse fenômeno é a luz. A nossa aula de hoje é o princípio, a análise minuciosa dos fenômenos sofridos pela luz. Isso nós vamos ver ao decorrer dos conteúdos, mas basicamente definições para comportamento e propagação da luz. Então a gente começa definindo que a luz é uma forma de energia. É uma forma de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. E a gente precisa gravar, entender que sem nenhum tipo de resistência, sem um meio material, no vácuo, a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É claro que nós temos para a luz também o princípio da dualidade. O que é isso? A luz tem comportamento ondulatório, mas a luz também tem comportamento de partícula. Ela ora se comporta como onda, mas ela também tem característica corpuscular. Mas isso a gente trata lá na física moderna. Nesse momento, como ela também tem comportamento ondulatório, o que me interessa analisar são esses fenômenos ondulatórios que a luz vai sofrer. Inicialmente, a luz é uma forma de energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas, então é em cima disso que nós vamos trabalhar. Definimos como raio de luz a representação geométrica da trajetória percorrida pela luz. Lá na frente, quando nós formos ver os princípios da propagação da luz, nós veremos o seguinte: em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então, como a luz se propaga em linha reta, como é que eu vou representar a luz? Eu vou representar a luz por um segmento de reta. Então, esse segmento de reta orientado, ele vem representar a propagação da luz, ele vem representar o raio de luz. Mas eu posso ter a junção de infinitos raios de luz, de N raios de luz. E essa junção define o que a gente coloca como feixe de luz. Geometricamente, esse feixe de luz ele pode ser representado de 3 formas. Ele pode ser um feixe de luz paralelo, onde eu entendo que os raios de luz, desse conjunto de raios de luz, são paralelos entre si. Eu posso ter um feixe de luz divergente, e aí eu entendo que eu tenho um ponto onde essa luz começa a sua propagação, uma fonte de luz, e esses raios de luz, eles dispersam entre si. Eu posso dar como exemplo o farol do carro. Eu tenho aquele ponto central onde está a lâmpada do farol, e esses raios de luz eles tendem a se dispersarem, a se separarem. Ou eu posso ter um feixe de luz convergente, exatamente o contrário do comportamento na divergência, onde esses raios de luz migram para um único ponto. Eu vou entender que isso não é um comportamento natural, A luz de forma natural, ela não vai converger para um ponto, ela vai convergir para um ponto. Eu posso ter aqui, por exemplo, um fator externo, como por exemplo, a lupa, uma lupa de comportamento, uma lente de comportamento convergente, que é o caso de uma lupa, por exemplo, e aí o raio de luz, quando atravessa essa lente, ele faz com que os raios de luz migrem para um único ponto. E aí o feixe tem esse comportamento convergente.
Depois dessa análise, né, se eu estou falando da luz, eu tenho que separar, né, quais são as minhas fontes de luz, né? Quem é que propaga a luz? Eu tenho dois tipos de fontes de luz, né? Que tipos são esses? A fonte primária de luz e a fonte secundária de luz. Basicamente, a fonte que possui luz própria e a fonte que não possui luz própria. Fonte de luz primária é aquele que possui luz própria e emite essa luz que ele possui. A fonte de luz secundária, ela não possui luz própria, né? Mas ela não deixa de ser fonte. Por que ela não deixa de ser fonte? Porque ela emite a luz que ela recebeu de uma outra fonte, que é uma fonte primária. E na fonte primária, eu tenho, né, duas divisões. Ela pode ser incandescente ou luminescente. A fonte primária incandescente, ela tem luz própria e ela emite luz sob alta temperatura. Tem luz própria e a temperatura da luz que ela está emitindo é alta. A fonte de luz luminescente, ela também possui luz própria, mas ela emite luz sob baixa temperatura. E aí, o que nós temos como exemplo? Fonte de luz que emite luz sob temperatura alta, né? Nossa principal fonte de luz, né, para a Terra, que é o Sol. Eu também tenho como exemplo a chama do fogo. Eu tenho também como exemplo aquelas lâmpadas, né, incandescentes, né, comumente chamada de lâmpadas amarelas. Comercialmente, né, vendidas como fonte de luz quente. Tudo isso é fonte de luz incandescente. Emite luz sob baixa temperatura, e aí nós temos, por exemplo, o neon. Nós temos, por exemplo, aquela lâmpada fluorescente, que são as mais antigas, né, no mercado. Nós temos, por exemplo, o LED. Tudo isso são fontes de luz, né? Tem luz própria e emite luz sob baixa temperatura. Posso colocar aqui como um exemplo também interessante de fonte luminescente, o vagalume. Ele tem luz própria, né? E felizmente emite luz sob baixa temperatura, né? Quando ele está emitindo aquela luz, né, luminescente, isso não aumenta a temperatura, né, do corpo dele. As fontes secundárias, a gente pode generalizar, né? O que é exemplo de fonte de luz secundária? Qualquer coisa que eu possa enxergar. Fonte de luz secundária é qualquer coisa que eu posso enxergar. Por quê, né? Como é que eu consigo enxergar alguma coisa? Eu entendo que eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte de luz, que pode ser uma lâmpada, seja incandescente, seja luminescente, e ela está emitindo luz, né? Então, eu tenho aqui os raios de luz que estão se propagando provenientes dessa fonte de luz. E então, por exemplo, esse raio de luz, ele vai incidir em um objeto qualquer. Esse objeto, ele não possui luz própria. Mas o que ele faz com essa luz que ele recebe? Ele reflete essa luz que ele recebeu. E é essa luz refletida que vai chegar até mim. Deixa eu melhorar aqui. Se eu posso enxergar alguma coisa, é porque essa coisa está emitindo luz para mim, né? Eu não emito luz, não saem raios de luz dos meus olhos, né? Pelo contrário, eu sou o receptor. Então, qualquer objeto que eu tenha condições de enxergar, ele é uma fonte de luz secundária. Então, por exemplo, se eu posso enxergar, todo mundo coloca, né, como fonte secundária a lua. Ah, a lua não tem luz própria, ela está refletindo a luz proveniente do sol. Fato, e por isso eu posso enxergá-la. Mas eu também vou colocar aí qualquer outro objeto. Eu vou colocar uma mesa que eu possa ver, eu vou colocar um carro que eu possa ver, eu vou colocar uma caneta.
que eu possa ver. Se você está vendo, né, essa imagem, é porque esta imagem está emitindo luz para você. Lembre, né, que nós temos dois receptores muito importantes de onda. Nós temos dois receptores. Um nós já vimos, que é o nosso tímpano. Ele tem condições, né, de receber o som, e agora eu falo da retina, que é a que consegue, né, receber a onda eletromagnética, a luz, e transformá-la em uma imagem, assim como o tímpano, né, transforma esse som, essa onda que ele recebe em som. A retina, né, através desses nervos ópticos, através, no caso, né, do tímpano, né, dos nervos auditivos, né, o cérebro consegue transformar aquela informação, aquela determinada frequência em som, e no caso da retina eu transformo essa informação, essa frequência, em luz. Então, fonte de luz secundária é qualquer objeto que eu possa enxergar. Qualquer coisa que eu possa enxergar, eu estou enxergando porque esse objeto está emitindo luz, que ele recebeu de alguma outra fonte primária. Como é que nós definimos, né, os meios de propagação da luz, né, por onde a luz se propaga? A luz se propaga basicamente por dois meios, né? Eu coloco aqui três, mas na verdade ela só se propaga através de dois meios. Que meios são esses? O meio transparente e o meio translúcido, né? Eu coloco aqui uma representação como se esse daqui fosse o meio de propagação. Deixa eu pegar aqui. Peraí, pessoal. Basicamente, né, o que define um meio como transparente? Eu tenho aqui, né, os meus raios de luz que estão se propagando, e em determinado momento eles precisam atravessar esse meio de propagação. Se esse meio é transparente, o que acontece? Os raios de luz vão atravessar por esse meio sem sofrer nenhum tipo de desvio. Eu tenho aqui uma propagação regular da luz, né? Num meio transparente, o observador enxerga com nitidez. E aí, o que nós temos como exemplo, né, para meio transparente? O vidro liso, o ar, água parada. Tudo isso é exemplo para um meio onde a luz se propaga, e ela se propaga regularmente. Eu vou observar o objeto sem nenhuma alteração na sua imagem. Mas a luz também pode se propagar num meio translúcido. E aqui eu estou tentando representar esse meio. Então eu tenho aqui os raios de luz que chegam até o meio translúcido. Estão aqui. Só que quando eles atravessam, né, um meio translúcido, o que acontece? Esses raios de luz são desviados. A luz até consegue atravessar esse meio, mas a propagação da luz nesse meio, ela é irregular. Então, sob essa circunstância, o observador não deixa de enxergar. Só que ele vai enxergar uma imagem deformada, né? O observador, ele enxerga o objeto um tanto quanto deformado. E aí, o que a gente pode colocar como exemplo para meio translúcido? Eu tenho aquele vidro canelado, geralmente utilizado, né, para janela, né, porque ele é um pouco mais grosso. Eu tenho a própria água em movimento. Ela parada é um meio de propagação transparente, mas ela em movimento já é um meio de propagação, né, translúcida. Eu tenho, né, aquele vidro fosco.
eu tenho aquele, né, tijolo de vidro que eles chamam de bloco de vidro, geralmente utilizado para decoração, geralmente utilizado em consultórios médicos para fazer, né, o balcão lá onde fica a secretária. Você consegue enxergar através deles? Sim. Você consegue, por exemplo, ver, né, que através de um meio translúcido tem uma pessoa? Sim, mas você não consegue dizer que pessoa é essa, porque a imagem, né, conjugada no meio translúcido, ela é deformada, é uma propagação irregular da luz. Então, por onde de fato a luz se propaga? No meio transparente e no meio translúcido. A luz não se propaga no meio opaco. No meio opaco, eu tenho aqui os raios de luz chegando, mas esses raios de luz não atravessam o meio. E eu posso dar, né, como exemplo, né, meio opaco, o observador não enxerga. Posso colocar aqui como exemplo uma placa de madeira, posso colocar como exemplo uma placa de ferro, posso colocar como exemplo, né, um muro, uma parede de alvenaria. Tudo que eu não posso enxergar através dele é considerado um meio opaco. Então, onde a luz se propaga, transparente e translúcido, meio opaco é onde a luz não consegue atravessar. Dentre, né, essa propagação da luz, nós temos, né, alguns princípios, né, que regem esse comportamento de propagação. E que princípios são esses? O primeiro princípio, né, eu já acabei falando com vocês, né, quando eu quis representar um raio de luz. Primeiro se chama o princípio da propagação retilínea. O que significa isso? Se eu estou num meio homogêneo e transparente, a luz vai se propagar em linha reta. Segundo princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz, esse princípio é muito importante, porque os raios de luz, eles podem se cruzar, mas isso não vai alterar a propagação da luz. Então, estou colocando aqui, né, 3 exemplos, né, como se fossem, né, 3 fontes de luz primária, porque elas possuem luz própria, e eu tenho aqui um ponto onde esses raios de luz se cruzam. E apesar deles se encontrarem, isso não altera em nada a propagação inicial de cada raio de luz. Então, esse daqui é o princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro princípio, né, que ele é um pouquinho mais sofisticado, é o princípio da reversibilidade da luz, né? Reversível. O que é reversível? Reversível é o que eu posso voltar. Mas mais do que isso, né, no caso da reversibilidade da luz, né, eu posso voltar pelo mesmo caminho em que eu fui. Basicamente, ó, reversibilidade da luz, né, o mesmo caminho que a luz faz indo, ela faz voltando, né? Como é que isso funciona? Estou colocando aqui para exemplo, como se fossem, né, duas superfícies refletoras, né? Posso entender que isso daqui são espelhos e eu vou ter aqui um raio de luz saindo de um ponto A qualquer. Como se eu posicionasse aqui uma lanterna no ponto A e dessa lanterna vai sair um raio de luz. Tá aqui. Esse raio de luz, né, ele vai incidir na superfície refletora, né, e a luz vai sofrer um fenômeno que nós já conhecemos, que é o fenômeno da reflexão. E quando essa luz refletir, eu vou dizer que ela vai incidir num ponto, peraí que eu peguei a mesma cor, num ponto que eu vou chamar de ponto B. Então você vai entender que uma lanterna saiu, né, tá sendo acesa no ponto A, o raio de luz parte do ponto A, bate no espelho e vai incidir no ponto B. Onde nós observamos a reversibilidade da luz? Se eu pegar essa mesma lanterna e colocá-la no ponto B, o que essa lanterna vai fazer?
ela vai incidir um raio de luz. Vai incidir na superfície refletora e vai sofrer o fenômeno da reflexão. Só que, se quando a luz saiu de A, ela incidiu em B, quando essa luz sair do ponto B, ela obrigatoriamente vai incidir no ponto A. O mesmo caminho que a luz faz indo, sai do A, bate no espelho, bate no B. Ela também faz voltando, sai do B, bate no espelho, vai incidir aonde? Vai incidir no ponto A. A gente pode observar, né, a reversibilidade da luz, ela é bem interessante quando você pensa, por exemplo, na seguinte situação, né? Você está num cômodo qualquer e esse cômodo tem uma janela, né? E aquele vidro liso, ele acaba se comportando como um espelho plano. E através do vidro da janela, você pode ver uma pessoa. Se você pode ver essa pessoa, então obrigatoriamente essa pessoa pode te ver, né? Você pode imaginar essa situação como ponto A é você e ponto B é uma pessoa qualquer. Então, se você, né, se você pode emitir luz para essa pessoa obrigatoriamente emite luz e essa luz vai chegar até você, né? A gente entende que nem você e nem a pessoa é uma fonte de luz primária, mas vocês são fontes de luz secundária. Então, você recebeu luz, por exemplo, de uma lâmpada, você recebeu a luz do sol. A luz que você recebeu incide, né, naquele vidro da janela e chega até a pessoa. A pessoa pode te ver. Se a pessoa pode te ver, então obrigatoriamente você pode ver a pessoa. Essa mesma luz vai incidir na pessoa, vai incidir no espelho e obrigatoriamente chegará até você. Porque o mesmo caminho que a luz faz indo, ela também faz voltando. Esse é o princípio da reversibilidade da luz. Então, princípios da propagação da luz: meios homogêneos e transparente, ela se propaga em linha reta. Raios de luz podem se cruzar, que não vai alterar a sua propagação. Mesmo caminho que a luz faz indo, ela também faz voltando. Dentro desses princípios, eu terei alguns fenômenos sofridos pela luz, né? Principalmente por causa do princípio da propagação retilínea. Os primeiros fenômenos que nós vamos analisar é o fenômeno da sombra e o fenômeno da penumbra, né? Por definição, sombra é a região do espaço que não recebe luz, né? E como é que a gente faz, né, para projetar uma sombra, né, para criar, né, uma região do espaço que não vai receber luz? Eu vou precisar, né, aqui, isso daqui está fazendo papel para mim de fonte pontual de luz. O que é uma fonte pontual de luz? É aquela fonte em que o seu tamanho, as suas dimensões são desprezíveis quando comparada com o espaço que ela está iluminando. Então, você pode pensar num galpão, né? E nesse galpão você coloca lá no teto do galpão uma lâmpada pequenininha. Essa lâmpada, né, ela vai até iluminar uma determinada parte desse galpão, mas se eu comparar, né, o tamanho dessa lâmpada com a região que ela ilumina, ela acaba se comportando como uma fonte pontual, onde as suas dimensões podem ser desprezíveis. E para eu formar a sombra, eu preciso impedir que a luz atravesse determinado meio. Eu preciso impedir que a luz chegue até lá. Então, o que eu faço? Próximo a essa fonte, eu coloco um objeto que não permita a propagação da luz. E que objeto é esse que não vai permitir a propagação da luz? É um objeto opaco. Alguns exercícios vão chamar isso de anteparo. Basicamente, anteparo é um objeto, é uma placa por onde a luz não vai passar, então é um objeto opaco. E aí, devido à propagação retilínea da luz, né, eu vou ter, né, os pontos onde esse objeto não vai permitir que a luz se propague.
e vou observar que nessa região do espaço aqui, deixa eu delimitar aqui para vocês, a luz não chegou, então nessa região do espaço aqui eu formei a minha sombra. Eu entendo, né, que se a luz não se propagasse em linha reta, não haveria sombra, né? Eu entenderia uma coisa, um fenômeno muito louco em que a luz faria isso daqui. Se ela não se propagasse em linha reta, ela conseguiria, por exemplo, contornar o meu anteparo. Mas não é isso que acontece, né? Como ela se propaga em linha reta, nessa região aqui, a luz não vai se propagar. E nós dizemos que isso é a sombra, região do espaço que não recebe a luz. Mas eu também posso formar, né, uma penumbra. E enquanto a sombra é a região que não recebe luz, a penumbra ela já tem uma recepção parcial da luz. Ela não está, né, completamente na ausência de luz. Para eu formar a penumbra, eu já preciso que a minha fonte de luz seja extensa. Aí nós vamos pensar, né, lá na nossa sala de aula, onde eu tenho, né, aquelas lâmpadas que são maiores e em comparação com a sala, as dimensões delas não são desprezíveis. Então elas se comportam como uma fonte de luz extensa. Vocês vão observar aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, não, eu tenho uma luzinha aqui, não consigo, deixa eu ver se eu consigo... Não consigo, a luz está incidindo direto, eu não consigo fazer com que vocês observem esse fenômeno. Vocês podem tentar no próprio quarto de vocês. O que vocês vão observar? Eu tenho aqui a minha fonte de luz extensa e, obviamente, eu vou colocar um anteparo. Eu preciso, né, bloquear a passagem dessa luz. Anteparo pode ser, por exemplo, uma placa de madeira. Eu só preciso que a luz não passe por ele. Então, tá aqui o meu anteparo. E devido à propagação retilínea da luz, né, olha o que vai acontecer. A luz, né, são infinitos raios de luz que estão saindo dessa fonte de luz. E esses raios de luz, num meio homogêneo e transparente, se propagam em linha reta. E eu vou acabar formando essa configuração aqui, ó. Que eu tenho que trazer mais para cá. Eu formo uma sombra, mas vocês vão observar, né? Façam isso no espaço em que vocês estão. Vocês vão observar que a minha sombra tem um contornozinho um pouquinho mais claro. Você vai observar, né, que aqui é minha região de sombra, região do espaço, né, onde não haverá a propagação da luz, mas contornando a sombra, eu vou ter uma região que vai ter uma recepção parcial da luz, que é exatamente o que nós chamamos de penumbra. O fenômeno, né, da sombra e da penumbra, ele também se manifesta quando nós observamos, né, outro fenômeno importantíssimo, que é o eclipse. Nós podemos, né, observar dois tipos de eclipses. O eclipse solar e o eclipse lunar, né? Basicamente, né, qual é a configuração de cada um? No eclipse solar, quem está sofrendo, né, o eclipse é a Terra. No eclipse lunar, quem está sofrendo o eclipse é a Lua. Então, você vai observar, né, a configuração do eclipse solar. Nós temos aqui o Sol, nós temos aqui a Terra e nós temos aqui a Lua. E, né, obviamente, comparando, né, o Sol tanto com a Terra quanto a Lua, ele se comporta como uma fonte extensa. Se ele se comporta como uma fonte extensa, ele vai configurar tanto o fenômeno da sombra
quanto o fenômeno da penumbra. Então, a gente vai observar o seguinte: nessa região do espaço, né, quem estiver nessa região aqui estará contemplando o fenômeno de eclipse total. E quem estiver ocupando essas regiões aqui estarão contemplando o fenômeno do eclipse parcial. Quem está na região de eclipse total? Quem está na região da sombra. Quem está na região de eclipse parcial? Quem está na região da penumbra. É importante entender que só conseguimos, o eclipse solar ele só se forma quando a luz se apresenta na fase de lua nova. O eclipse lunar ele só vai acontecer na fase de lua cheia e temos a mesma configuração, só a lua bem menor, né? Então eu acabo tendo aqui, né? Essa região aqui é região de eclipse total, aquele que se encontra na sombra, e essa região aqui, região de eclipse parcial. Aqui eu me encontro, vou colocar aqui em cima também, me encontro na penumbra. E esses fenômenos, né, só são possíveis por causa da propagação retilínea da luz. Também, né, devido à propagação retilínea da luz, nós também podemos projetar a luz. E aí é quando a gente analisamos, né, a câmara escura. Coloquei aqui 2 exemplos, né? Esse daqui é a experiência simples da câmara escura, mas o comportamento da câmara escura é o mesmo comportamento da formação de uma imagem nos meus olhos, né? Como é que funciona isso? Eu tenho aqui uma caixa, né? E essa caixa, a parte interna dela, ela é pintada de preto e ela tem um pequeno orifício que é por onde a luz vai passar. Eu coloco aqui sempre, geralmente, né, colocam como exemplo uma vela, porque eu tenho que entender que o objeto ele tem que emitir luz, né? Lembra do que eu falei com vocês? Se você está me vendo, é porque eu estou recebendo luz de uma fonte e estou emitindo essa luz para você. Então, esse objeto ele está emitindo luz. E você vai observar que devido à propagação retilínea, a luz que sai da base, ela vai parar lá em cima. E a luz que sai do topo, ela vai parar lá embaixo. E nessa configuração, né, quais são os nossos elementos geométricos? Quais são os elementos geométricos? Eu tenho aqui o objeto, eu tenho aqui a imagem, eu tenho aqui a distância do objeto até a câmara, que nós chamamos de P. Eu tenho a distância da imagem até a câmara, que nós chamamos de P'. E se vocês observarem, né, eu tenho aqui matematicamente a configuração de triângulos semelhantes entre si. E eu posso configurar uma proporcionalidade, né? Como é que eu vou configurar isso? Posso colocar base do triângulo maior dividido pela base do triângulo menor é diretamente proporcional à altura do triângulo maior dividido pela altura do triângulo menor. Não existe regra, desde que a proporção esteja correta. Também posso colocar, por exemplo, base do maior dividido pela altura do maior, diretamente proporcional, base do menor dividido pela altura do menor. Essa configuração se repete para a formação da imagem nos nossos olhos. O que nós temos aqui? Ao invés do orifício, eu tenho a pupila, que é por onde a luz passa. Ao invés, né, do fundo da câmara, eu tenho a retina. Eu tenho aqui o meu objeto e eu tenho aqui
a minha imagem que foi conjugada. Eu tenho aqui a distância do objeto até a minha pupila, que é o P. Eu tenho aqui a distância da minha imagem, da minha pupila, desculpa, até a minha retina, que é o P'. Vocês conseguem observar que tem coisas que não mudam, né? O que não muda? Isso é importante para a resolução de alguns exercícios. O que não muda? Não muda o tamanho do objeto, não muda o tamanho da câmera, não muda o tamanho do objeto, não muda o tamanho dos meus olhos. Mas o que pode mudar? Distância do objeto até mim pode mudar. E se eu mudar a distância que o objeto se encontra de mim, obrigatoriamente eu estou mudando a imagem que está se formando na minha retina ou a imagem que está se formando nessa câmera. Então, fiquem atentos a isso, né? O que dá para mexer quando eu falo de câmara escura? Dá para mexer na posição do objeto. E isso vai influenciar no tipo de imagem que vai ser formado. Mas não dá para mexer no tamanho do objeto e nem do tamanho da câmera. Não dá para mexer no tamanho do objeto e nem do tamanho dos meus olhos. Mas dá para eu mexer na posição dele e isso vai definir o tamanho da imagem que vai se formar na minha retina ou na minha câmara escura. Nessa configuração, eu tenho aqui a formação de triângulos semelhantes entre si. E aí a semelhança nessa proporção fica a seu cargo, mas tenho que respeitar a proporção. Eu posso colocar, por exemplo, P sobre P'. O que eu fiz aqui? Altura do triângulo dividido pela altura. Então, isso tem que ser proporcional a quê? O sobre I, base dividido por base. E o que você criar de proporção, né, que ela respeite a regra, né, da semelhança, estará correto. Por fim, nossa, falamos muita coisa, né? É muito conteúdo essa parte inicial, é muita teoria. A gente fala da decomposição da luz, né? Como assim? Nós, né, verificamos experimentalmente, né, que quando a luz branca, né, ela passa por um prisma que a gente chama de prisma óptico, depois nós vamos ver isso melhor, ela sofre um fenômeno que nós já conhecemos, que é o fenômeno da refração. A luz está mudando o seu meio material. E quando a luz sofre, né, essa refração no meu prisma óptico, ela acaba sofrendo também o fenômeno da decomposição. E foi daí que se entendeu que a luz branca, ela é, na verdade, a reunião de 7 cores fundamentais, que é o que define o nosso espectro luminoso. Quando a luz branca sofre o fenômeno da refração, e junto a isso ela também sofre, né, o fenômeno da decomposição, observa-se que aquela luz ela é, na verdade, composta por 7 cores fundamentais. Vocês precisam saber não só as cores, como também a ordem com que essas cores vão se apresentar, né? E nós já falamos sobre isso no efeito Doppler. Vocês vão puxar lá na nossa aula de efeito Doppler e vocês vão lembrar o seguinte: quando uma estrela está se aproximando ou se afastando da gente, existe, né, uma mudança na frequência de propagação. Lembram disso? Então, você vai tentar agora lembrar da memória. Quando a estrela está se aproximando, o que está acontecendo com a frequência dela? Está aumentando ou está diminuindo? Ah, a frequência está aumentando. Lembram disso? Porque quando a fonte se aproxima, o som tende a ser mais agudo para mim. A frequência tende a ser mais alta. E quando aquela fonte está se afastando, lembram do efeito Doppler? O som tende a ser mais grave, mais suave. Então a frequência está diminuindo, né? Se eu tenho diferentes frequências, eu tenho diferentes cores. Qual é a primeira cor a se propagar, a primeira cor a sair? A cor vermelha. Depois tem a laranja, tem que saber a ordem, não tem jeito. Depois nós temos a amarela. Depois nós temos a cor azul, a cor anil e a cor violeta.
Depois nós vamos ver mais sobre isso, mas é importante falar, né? Do vermelho para baixo, infravermelho. Do violeta para cima, ultravioleta. De uma certa forma, nós já estamos acostumados com esses termos, né? Mas isso está diretamente ligado à propagação, à configuração, né, da luz no nosso meio material. E é isso que define, né, a cor de um objeto que eu estou enxergando. Prestem atenção nisso. Qual é a cor de um objeto? Depende da luz que está sendo incidida nesse objeto. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto monocromático que, sob luz branca, ó, se eu incidir luz branca, esse objeto se apresenta para mim na cor azul. Mas se eu incidir sobre esse objeto uma luz monocromática vermelha, o que vocês vão entender? Bom, se a luz é monocromática, ela só apresenta uma cor. Se ela se apresenta na cor vermelha, isso significa que ela só tem o vermelho. Quando o vermelho incidir no azul, não acontecerá o fenômeno da reflexão, acontecerá o fenômeno da absorção. Essa cor será absorvida. Aí eu vou ver então o objeto azul-vermelho? Não, você simplesmente não vê o objeto. Ele se apresentará sem luz. Sem luz, cor preta. E se eu incidir sobre esse objeto uma cor monocromática azul? Aí tudo bem. O azul, quando incidir no azul, ele vai sofrer o fenômeno da reflexão. Então, eu vou enxergar esse objeto azul. Pensa comigo. Vou incidir aqui uma luz branca. Branca tem todas as cores. Mas quando bater, vamos na ordem, o vermelho aqui. Quando bater o vermelho, tem vermelho para responder? Tem. Então eu vou ver esse objeto vermelho. Mas luz branca tem todas as cores. E quando bater o laranja, absorve. O amarelo absorve, o verde absorve, o azul absorve, o anil absorve. O que eu absorvo, eu não vejo. Mas eu vejo o que reflete. O branco tem vermelho para refletir? Tem. Então eu vou ver esse objeto vermelho. E se eu incidir aqui uma luz vermelha? Ok, o vermelho vai incidir no vermelho. Qual vai ser o fenômeno aqui? Reflexão. Que cor eu vou ver esse objeto? Vermelho. Mas e se eu incidir aqui uma luz monocromática verde? Vermelho não tem condição de refletir verde. Qual fenômeno vai acontecer aqui? A absorção. Que cor eu vejo esse objeto? Eu não vejo esse objeto. É isso que define a cor de um objeto. Vamos pensar na bandeira do Brasil. Exemplo clássico. Sob luz branca, o retângulo é verde, o losango é amarelo, a circunferência é azul, agora me fugiu a palavra, né? Mas essa parte aqui é branca e a inscrição, né, oficial é verde, né? Cores oficiais: verde, amarelo, azul, linha branca com inscrições verde. Mas isso sob luz branca. Mas e se eu incidir nessa bandeira uma luz azul? Uma luz monocromática azul. O que era verde? Absorção. Vai aparecer preto. O que era amarelo?
Preto. O que era azul? Ah, azul reflete azul. O que era azul vai ser azul. O que era branco? Branco tem todas as cores, então eu vou ver azul, já que eu estou incidindo cor azul. E o que era verde? Escrito ordem em progresso, aparecerá preto. Entenda que o monocromático só responde à sua própria cor. O branco, como é a reunião de todas as cores, responde a todas as cores.